E eu quero começar com essa pergunta antes da gente entrar no texto, no documento. Por que Miqueias pegou você nesses últimos tempos? Na verdade, foi no ano retrasado e ano passado, né? A gente é pastor de igreja, né? Eu sou pastor de igreja, pastor de pessoas. E aquela preocupação que acho que faz parte da vida de todos nós, pastores de igreja, da edificação do corpo, né? Da galera. Você convive com o povo, aconselha. Acho que a nossa hermenêutica, ela está no texto, está no contexto, e está no entorno e no contorno. Nós estamos diariamente lendo a problemática das pessoas com quem a gente convive, né? E também lendo o nosso contexto de Brasil. Mas eu fui para Miqueias porque eu me lembrei, sabe quando a gente faz curso de introdução ao Antigo Testamento, que você estuda o cerne ou o centro da mensagem teológica de cada texto? Miqueias sempre foi um que eu gostei demais, pelo fato do capítulo 6, os primeiros 8 versículos, e o versículo 7 e 8, que acho que é o coração de Miqueias, serem meio que um resumo do que Deus esperava do seu povo no Antigo Testamento, né? Que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia e ande em retidão diante do seu Deus. E como nós estamos num contexto socioeconômico, político, principalmente, muito triste no Brasil, isso me saltou na memória e eu li, sei lá, mais de uma dezena de vezes. Cara, eu perdi a conta. Eu ia andar, eu ia ouvindo Miqueias assim no looping. Eu ia correr, eu ia no looping. Eu deitava e punha no fone de ouvido no looping. E refletindo sobre isso, porque Miqueias é o profeta que fala sobre a decadência de Israel e Judá, uma decadência religiosa, espiritual, moral, do sacerdócio, do ofício profético e a decadência da ética, né, política, já no reino dividido, da monarquia de Israel, né, Israel e Judá, Samaria e Jerusalém. E eu li o Brasil ali, li a nossa realidade ali. Então eu visitava e revisitava esse texto e fiz isso por muitas vezes. E ele foi pano de fundo, e tem sido ainda nessa série, que na verdade essa série que eu faço hoje, meu caro amigo, seria uma série em Miqueias. Seria uma leitura do profeta para os dias de hoje, como se ele tivesse escrevido aquilo para o Brasil no meio da pandemia, né? Miqueias, ele não sai da alça de mira em tudo que eu estou falando nos dias de hoje. Dicas para entender Miqueias. Porque uma coisa que eu vi, Miqueias cita muitos lugares. Talvez tenha que parar para dar uma estudada. Também. O que ele está falando com esses lugares, né? Mas talvez você pudesse dar algumas dicas para o público que vai dar uma mergulhada em Miqueias aí. E Miqueias, já vou falando, pode ficar uns 6 meses em Miqueias que você vai ser abençoado, lendo, meditando, que dá. Eu vou dizer o que como eu fiz a leitura, né? Procura entender essa época. Ele cita aqui o tempo de Acás, Jotão e Ezequias. Foi nesse período que ele profetizou. Vai lá nos Reis, nas Crônicas, vai ler esses períodos, lê o que aconteceu nessa época. Entra no contexto da decadência de Judá e de Israel. Uma dica também é você compreender o que é o ministério profético, que hoje, quando a gente fala em profecia nos dias de hoje, é só adivinhação, é só vidência, né? Que era uma parcela ínfima do ministério profético em Israel. Era admoestação, era exortação, era juízo de Deus, né? Então entenda esse papel do profeta, até para entender o nosso papel como igreja, na sociedade, como profeta. Não profeta que fica adivinhando, mas que traz a palavra de Deus, que é juízo contra o sacerdote, contra o falso profeta, contra o líder, contra o político, contra aquilo que é injusto, orgulhoso e sem misericórdia. Então, eu daria essa dica de você mergulha nisso, desse estado decadente de Israel e Judá, Jerusalém e Samaria, e aí dá uma olhada do lado, abre a sua janela e olha para o cenário que você enxerga hoje e fique à vontade para fazer os links, porque se esse texto não servir para eu fazer a leitura do que está acontecendo comigo hoje, tira da Bíblia, porque se você vai fazer uma leitura só religiosa, ou para você descartá-la, e não olhar o juízo de Cristo contra o pecado, não precisa ler Miqueias, né?